Pessoal, então sejam bem-vindos mais uma vez para mais uma videoaula aqui da gente. E na videoaula de hoje a gente vai continuar aqui a parte da revisão do nosso conteúdo, abordando hoje as funções orgânicas, tá, pessoal? Então, assim, como o próprio nome já está dizendo, é uma revisão, então a gente não vai nesse vídeo apresentar detalhadamente cada função. Quem quiser fazer uma busca aí no nosso próprio canal, tem vídeos nos quais a gente trabalha função a função, né, para obter detalhes maiores, mas aqui é só uma revisão para a gente relembrar aqui as principais funções, como é que a gente faz para identificar, tá certo? Então, para começar a conversa, nós vamos resolver aqui algumas questões e dentro delas vamos debatendo aqui, discutindo como é que a gente faz para identificar ou relembrar a característica de cada função, tá bom? Então, a primeira questão diz assim: a seguir são apresentadas as formas estruturais de algumas substâncias que, de alguma forma, fazem parte do nosso cotidiano. Aqui nós temos 4 estruturas e ele pede que a gente identifique a função presente em cada uma das substâncias citadas. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente vai observar, pessoal, quando a gente estiver resolvendo uma questão de funções orgânicas, é que tipo de grupos aparecem para a gente. Como assim grupos? Ou os grupos funcionais, como a gente chama, né? No caso, nós dividimos, quando foi trabalhado, né, o conteúdo, nós dividimos em basicamente 4 grandes blocos. Os hidrocarbonetos, que só tem carbono e hidrogênio, as funções oxigenadas, as nitrogenadas. E no quarto bloco a gente colocou lá o que não se encaixava nos 3 primeiros, né? Os aletos, os compostos, os tióis e por aí vai, né? Então vamos para cá. Como eu disse, a gente vai procurar os grupos que caracterizam aquele determinado composto. Então veja só, no primeiro composto nós podemos perceber a presença de 2 oxigênios. Então assim, provavelmente esse aqui representa um grupo só. Por que eu estou dizendo isso? Porque os dois estão conectados ao mesmo carbono. E aí, há algumas coisas que ajudam a gente, né? No caso dessa questão, ele está dizendo que isso aqui é o ácido benzoico. Bem, pessoal, aí não tem muito o que pensar. Esse grupo aqui é o grupo carboxila, né? O que retrata exatamente um ácido carboxílico. A questão aqui entregou de bandeja para a gente o primeiro composto, né? No segundo composto, novamente, eu percebo a presença de 2 oxigênios novamente ligados ao mesmo carbono, o que me leva a pensar que isso é um grupo só, certo? Aí o que acontece? Vem os pormenores, os detalhes de cada função. Nesse caso aqui do composto 2, o que chama a atenção da gente? Bem, chama a atenção a presença de um oxigênio como heteroátomo. Isso nos remete a pensar ou supor que essa função aqui ou é um éter ou um éster, né? Que são basicamente as duas funções heterogêneas dentro do grupo das funções oxigenadas. E para diferenciar um do outro, no éter você só tem um oxigênio no grupo funcional e no éster você tem 2. Então, como aqui nós temos 2 oxigênios, deduzimos, portanto, que esse composto é um éster. Beleza. Composto número 3, agora só tem um oxigênio, então o grupo funcional provavelmente é esse aqui. E de novo a questão, né, dá uma pista muito bacana para a gente, para dizer que ela entrega a resposta, porque está dizendo que é uma propanona. E se a gente conhecer um pouquinho de nomenclatura, a gente vai lembrar que esse ona vem em derivação ou devido à presença da função cetona, que seria basicamente o grupo carbonila, né, que é o C-O entre 2 carbonos, ou, como eu já vi alguns autores citando, a carbonila sendo um carbono secundário, tá bom? E aí, por último, nós temos aqui, novamente ele dá o nome do composto, ele insiste em nos dar essa pista, ó, etano 1,2 diol, então eu tenho 2 grupos OH, que neste caso aqui representam a função álcool. Tomar muito cuidado com os grupos OH, porque eles representam várias funções
ao mesmo tempo, né? Tem um álcool, tem um fenol, tem um enol. Então, assim, é importante que você tenha essas funções bem distintas uma da outra para evitar problemas. Então, aqui nós temos ácido carboxílico como primeiro composto, éter no segundo, cetona no terceiro, álcool no quarto, o que nos leva a marcar a letra D, né? Ácido carboxílico, éster, cetona e álcool. Então, assim, a identificação das funções é uma coisa bastante tranquila de se fazer, desde que você tenha esse certo cuidado, porque às vezes uma função é muito parecida com a outra. Numa segunda questão, nós temos então a seguinte situação. Uma substância que pode ser utilizada no tratamento de pneumonia é a cefalexina, cuja estrutura é mostrada a seguinte. Nós temos aqui uma estrutura, né, para analisar. Qual das funções abaixo faz parte da estrutura da cefalexina? Então, eu tenho que encontrar um desses grupos aqui dentro. Muito bem. Éter. Como eu mencionei agora há pouco, éter se caracteriza pelo quê? É o oxigênio, né, que vai estar no meio de dois carbonos, como um heteroátomo. Fazendo uma rápida leitura aqui do composto, eu não encontro isso. Eu até tenho oxigênio aqui, né, semelhante a isso aqui, mas não como um heteroátomo. Então a letra A está descartada. Os nitrocompostos, né, reconhecidos pela presença do NO2. Também fazendo uma rápida observação, não encontro isso daqui no composto. Tioéter. Isso daqui às vezes dá uma dor de cabeça para o aluno, não sei porquê, mas tudo bem. Ó. Sempre que tiver esse termozinho tio, é o seguinte, é basicamente a mesma função oxigenada, no caso o éter, só que no lugar do oxigênio você tem um enxofre, cara. Então, se um éter é isso, o tioéter vai ser o enxofre entre dois carbonos. Não tem complicação. E nós temos isso? Temos. Ó. Se você observar, tem um enxofre aqui, ó. E temos um carbono aqui embaixo e um carbono aqui em cima. Então, provavelmente essa é a nossa resposta. Mas vamos conferir. Cetona. Paulo, também tem uma cetona. Galera, cuidado, calma, né? Para não cometer erros simplórios demais. Cetona, como eu mencionei agora há pouco, é o que? Quando você tem um carbono secundário, né? Uma carbonila, melhor dizendo, no qual o carbono é secundário. Eu tenho que tomar cuidado porque muita gente vai olhar para cá e dizer, ah, tá aqui a carbonila. Mas, pessoal, para cá tem um N. Então isso não é um carbono secundário. Isso aqui, na verdade, para identificação aqui, isso aqui é uma amida. Tá? Então vamos ter cuidado com isso. E por último eu tenho um aldeído. No caso do aldeído, ele e o ácido carboxílico são funções que a gente denomina funções de extremidade. Por quê? Porque o grupo do aldeídos, quando a gente vai observar a aldoxila, ela vai ser um grupo que só vai aparecer nas pontas da cadeia, nas extremidades da cadeia. E aí o que é que acontece? Sim, fazer logo uma observação aqui, ó, muito cuidado com a representação simplificada dele, tá? Então, se eu fizer uma leitura rápida aqui novamente do composto, eu não vejo essa estrutura aqui. Então, novamente, não temos condições de afirmar isso, confirmando mais uma vez que a nossa resposta é a letra C, tioéter, beleza? E por último, para a gente terminar aqui, nós temos então uma questão que diz o seguinte: a capsaicina, cuja forma estrutural simplificada está mostrada abaixo, é uma das responsáveis pela sensação picante provocada pelos frutos e sementes da pimenta malagueta capsicum sp. Então nós temos a estrutura e diz assim: na estrutura da capsaicina encontram-se as seguintes funções orgânicas. Então vamos fazer uma leitura do composto para identificar quais são as funções. Vamos lá. Começando da esquerda para a direita, eu tenho novamente um oxigênio como heteroátomo, já falamos disso, isso é um éter.
Novamente aqui aparece um OH, e aí lembre-se do que eu falei há poucos instantes, vamos tomar cuidado, o OH representa várias funções. Entre elas temos álcool, fenol e enol, tá bom? Aqui tem uma coisa que ajuda bastante, que é a presença do anel benzênico, e a conexão direta com o OH me faz pensar que isso aqui é um fenol. Atenção para o que eu disse, a conexão aqui tem que ser direta. Se tivesse um carbono aqui no meio antes do OH, né? Ou entre o OH e o anel benzênico, isso não era fenol. Aqui só é fenol porque o OH está direto no anel benzênico. E aqui nós temos uma função nitrogenada. Só que cuidado, o que acontece? Eu sempre dou essa dica para o pessoal e vejo muito aluno com dificuldade. Paulo, no caso aqui eu tenho um N e tenho um O, são dois grupos. Galera, olha só. O N e o O estão no mesmo carbono. Isso significa dizer, pessoal, que isso é um grupo só. Eu sempre dou essa dica. Olha onde é que eles estão ligados. Se estiver ligado no mesmo carbono, provavelmente isso é um grupo só. Você não vai analisar isso aqui separado. Então o que acontece? Aqui eu tenho um N, que pode me levar a pensar num grupo amina ou amida. Como ele está acompanhado do O, é uma amida. E só, né? Não tem mais nenhum grupo funcional específico. Então a nossa resposta seria amida, fenol e éter. Dá como alternativa correta a letra B. Certo, pessoal? Então eu espero que tenha sido proveitoso aí para vocês. Que tenha dado suporte aí para relembrar as funções. Repito, isso foi uma aula de revisão, só para a gente dar uma recordada em algumas funções. Tem material aí no canal disponível para quem quiser dar uma averiguada melhor em cada uma das funções. No mais, agradecer pela atenção de vocês, pedir mais uma vez a avaliação de quem está assistindo o vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e até a próxima, se Deus quiser.